Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sob a supervisão do facilitador Irandi Protásio. Hoje, nossa equipe está formada por Silvia. Boa noite, Onara. Boa noite a todos os amigos e boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Irandi. Boa noite, Onara. Boa noite a todos os meus amigos aqui presentes e a esses nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, na noite do nosso Evangelho. Fernanda. Boa noite, Onara. Boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui. Paulo. Boa noite, Onara. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos ouvintes desse Evangelho no Lar. Muita paz e muito amor em vossos corações. Barbosa agora. Boa noite, Onara. Boa noite a todos os nossos telespectadores, ouvintes e a todos vocês que estão conosco nesta noite. Nossa irmã Aina. Boa noite, Onara. Boa noite a todos que nos assistem. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Um recado importante. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Pode também colocar uma garrafinha com água para ir tomando um copinho todos os dias durante a semana. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Nossa leitura será a prece, ditada pelo Espírito Emmanuel, do livro A Luz da Oração, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando a nossa marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela própria incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renova as energias a favor da nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos inserte a luta humana, imprescindível nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor da tarefa que renuncia o sacrifício que nos cabe perseverar. Não será uma ortoga de recursos para que nossos caprichos pessoais sejam atendidos, no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de força para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagrada, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujos altares juntaremos o tesouro de paz e de discernimento. Ainda mesmo que nos encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá a sua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa da nossa alma, no espaço e no tempo. E não se esqueça, que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá ao retorno aos braços amorosos de Deus. E agora, vamos silenciar nossos corações e mente, acalmar nosso coração, e com o coração cheio de alegria por estarmos aqui novamente, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de aprender um pouquinho mais, que estejamos prontos para ouvir e entender,
e colocar em prática os ensinamentos. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Fernanda. E agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra ao nosso irmão Barbosa, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Muito bem, muito obrigado, Ionara. Vamos começar a leitura do capítulo 27, Pedis e obtereis, itens de 5 a 8. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se de tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Pois bem, Irandir, diante desse início do texto do Evangelho, o que você teria a nos dizer? Nós vemos aqui, Barbosa, que Deus espera que nós nos acheguemos a Ele com humildade, que façamos a exposição, né, das nossas dificuldades, das nossas questões, e lhes peçamos que nos ajude. Muito orgulhoso sou eu quando penso que Deus não vai me ajudar por isso ou por aquilo. Ele é tão onipotente que não tenho a mínima noção do que ele pode ou não fazer. Já foi dito aqui, e será diversas vezes, que nenhuma das nossas preces se perde. Portanto, sejamos bem humildes e vamos pedir de coração e aguardar, porque sempre receberemos. Pois é, Irandir, como vamos receber algo de Deus se já vamos pedir duvidando de que Ele vai nos atender? Isso realmente é orgulho. Vou pedir e digo, mas Ele não vai me atender porque eu não sou merecedor. E mesmo que fosse, tem a lei de causa e efeito, ela tem que se cumprir. O que sabemos nós sobre os desígnios de Deus? Temos que ir a Ele com confiança de uma criança, com o coração cheio de amor, certos de que Ele, como Pai, vai nos receber de braços abertos, como fez o pai do filho pródigo, na parábola que Jesus nos contou. Ele nos mostrou que não importa, Ele está nos esperando para nos dar o que necessitamos, quando chegamos de coração ardente em fé. Pois é, né? Temos essa mania de sermos pessimistas. Nós queremos, vamos pedir, mas já pensamos que vamos ser negados, e vamos negar aquilo. Deus não nega. Deus apenas dá na hora dele. A hora que ele achar que eu mereço ou que você merece, é a hora que ele dá. Mas se eu vou pedir a ele, eu tenho que pedir com fé. Eu tenho que pedir com esperança de que ele me dê, com confiança nele de que ele me dê. E seguindo a nossa leitura, sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para não ficar inativo. Sendo livre de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele fez ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada
sempre a anuência à sua vontade. Oi, Silvia, comenta pra gente aí esse texto. Então, Barbosa, Deus nos quer ativo, tomando decisões, refletindo naquilo que me serve, saber o que é bom para mim ou que não é. E para isso, precisamos refletir como estamos conduzindo nossa vida. Fazemos as coisas sem pensar? Estamos no automático? Se não tomarmos nenhuma posição que nos modifique interiormente, vamos caminhar sempre no automático. À medida que vamos tomando consciência e agindo com mais responsabilidade e respeito pelas leis que nos regem, começaremos a plasmar e construir um propósito melhor e mais firme para a nossa existência, para a nossa vida. Então, meus amigos, precisamos aprender a valorizar todas as oportunidades em fazer o bem e encontrar o equilíbrio na vida. Precisamos entender quando a vida nos chama a refletir, a ressignificar. É onde teremos que transcender a nossa força íntima, melhorando-nos e aperfeiçoando-nos, para que o amanhã nos seja luz. E é aqui que a prece, a oração, nos desviará de vários momentos fatais, complexos que iríamos passar se não tomássemos uma postura de melhoria interior. E ao entendermos esse processo todo, aí sim, vamos orar mais e compreendermos que esse é o caminho, a minha necessidade, o meu refúgio é a minha fortaleza. E quando nos protegemos com uma prece, sabemos exatamente onde e o que mudar. Manter pensamentos positivos e assim iremos nos fortalecendo intimamente para que a serenidade, a paz, a compreensão sejam constantes em nossas vidas. Prestem atenção. Pequenas mudanças de hábitos, de mãos dadas à prece, operam milagres. Vocês podem acreditar nisso. Verdade, Silvia. A prece faz com que tomemos o caminho que facilita a compreensão e a solução das situações mais difíceis. E isso Deus permite que aconteça, sem mudar nenhuma de suas leis. Quando aliamos a fé, a prece e caridade, vamos ver como viveram e vivem os homens e mulheres que trabalham na seara de Jesus. Sem tristeza, sem desânimo, entendendo tudo os que lhes ocorre, e veem na dor e no sofrimento que lhes acomete um momento importante para a elevação do seu espírito. Usam a prece para se manterem firmes e fortes no trabalho do dia a dia. A prece nos faz felizes. Muito bem, né? E nós vemos aí a importância, né? O quanto faz jus o título desses itens. A eficácia da prece, a importância da prece em nossas vidas, né? Se cada vez que nós encontrássemos um obstáculo em nossas vidas, fizéssemos uma prece, talvez esse obstáculo se tornasse menor. Então vamos pensar um pouco mais na prece. Posso falar, Barbosa? Claro. Assim, né? Mas aquela prece sentida, né? Aquela prece que saia do coração. Exatamente. Não aquelas preces interesseiras. Eu me refiro a essa prece que estão falando. É a prece pura. Isso. Deixa eu abrir só um parênteses bem rápido aqui para vocês também. Mamãe dizia assim: hoje minha prece subiu. Então, aí eu entendi que hoje eu entendi, né? Eu entendi, é essa prece, é a prece quando sai do coração e realmente é essa prece que sobe. Não é verdade? É aquela história do Zé, né? É aquela história do Zé que todos exatamente. Isso. Não precisa tantas palavras, bastam que sejam palavras puras, palavras sinceras, com amor e confiança. Exatamente, Silvia. É tão certo isso que o Evangelho diz: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora lógico deduzir que basta pedir para obter.
e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Ania, por favor, explica pra gente esse trechinho aí do Evangelho. Pois não. Embora seja dito que tudo que for pedido em oração será concedido, não é correto entender que o ato de pedir automaticamente garante que receberemos o que queremos. O texto também nos mostra que não é justo culpar uma força divina, no caso, a Deus ou a providência, caso nossos pedidos não sejam atendidos, porque essa força tem uma compreensão mais profunda do que é verdadeiramente benefício para nós. A explicação utilizada é a de um pai cuidadoso, que nega a seu filho algo que possa ser prejudicial, mesmo que o filho peça insistentemente. Da mesma forma, Deus ou a providência podem não atender a todas as nossas súplicas, se perceberem que o que estamos pedindo não é o melhor para nós a longo prazo. Nós, seres humanos, temos uma visão limitada e focando apenas no presente, enquanto uma força divina tem uma perspectiva mais abrangente, considerando o nosso bem-estar futuro. A comparação com um cirurgião que permite que um paciente sofra reflete essa ideia de que o sofrimento momentâneo pode levar a um bem maior a longo prazo. É isso, Aina. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, fica bem claro o que você acabou de falar. Kardec pergunta: a prece que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas provas e lhe desviar o curso? Respondem os Espíritos: vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama os bons espíritos que vos dão força de suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos dura. Já dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque ela dá força e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, já sabe disso. Ótimo. E continuando o nosso evangelho, vamos seguir em frente. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgir os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ionara, fala um pouquinho para a gente desse texto, por favor. Então, Barbosa, Deus é bom e justo. Mas sim, precisamos fazer a nossa parte. O milagre existe e ele acontece todos os dias em nossa vida. A gente só precisa enxergar. Sabe, eu tive um momento muito difícil na minha vida. Uma doença incurável para a ciência. E enquanto eu me velava em vida, eu chorava e eu fazia planos para o velório, realmente foi muito difícil. Só que a partir do dia que eu resolvi tirar os pijamas, fazer o que era possível dentro da minha condição atual, e não tentar ser a Ionara que eu era antes,
tudo começou a melhorar. Ainda tem uma doença incurável para a ciência. Ainda existem dias difíceis. Só que a minha posição diante dos acontecimentos mudou. Eu tenho medo, sim, mas faço prece. Desenvolvi muito a minha espiritualidade e eu continuo no caminho. Eu continuo procurando sempre respostas em Deus. A gente deve ter esperança, mas esperança significa que esperamos algo e muitas vezes Deus quer nos ver agindo, tomando conta da nossa vida, tendo atitudes positivas. Não adianta esperar pelo milagre e não fazer nada para mudar nossa vida. Não adianta passar a vida reclamando, se revoltando e maldizendo nossas provações. A gente precisa ser gratos, passar pelas dores, pelos infortúnios e ter uma atitude positiva. Isso faz tudo ficar mais leve. E é difícil, gente, mas não é impossível. Quando a gente é guiado por Deus, a gente é capaz de ver milagres todos os dias. E eu vejo meu milagre todo dia. Por isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, Ionara, quando oramos com fé, isto é, na certeza de que Deus nos dará o melhor para aquele pedido, sempre somos atendidos, mas nem sempre entendemos o que recebemos. No seu caso, pediu a cura e acabou recebendo, não da forma como queria, mas obteve o que o Evangelho nos diz. Dá-nos a coragem, a paciência, a resignação, para enfrentarmos todas as dificuldades que surgem em nossa vida. Isso acontece com todos nós, mas precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para observarmos e entendermos o que nos chega através da prece. É termos fé. Parabéns, Ionara. É isso. Tem um velho dito que diz: quem teme vencer já está perdido, né? Então, você teve fé e vai continuar tendo, né? Isso é o que ele pede para a gente, é que nós tenhamos fé, nós façamos nossas orações, nós confiemos nele, né? Então, muito, muito, muito parabéns para você e obrigado pelo seu depoimento. E, continuando o Evangelho, o item 8 nos diz: tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Fernanda, incrível esse pensamento, né? Essa forma de agir. Não, Barbosa, ouvindo você ler isso, eu vejo como muitos ainda hoje somos assim. Isso chama egoísmo, sabe? Nós fazemos a prece, nós pedimos ajuda rezando, nós até imploramos a Deus. Aí, quando Deus não dá resposta, nós nem ligamos. Com todo orgulho do mundo, a gente pensa assim: ainda bem que eu pensei isso, ainda bem que eu tive essa ideia. Mais uma vez, no Livro dos Espíritos, na questão 459, está bem assim, ó. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E nós temos que treinar muito para podermos fazer o certo, para ouvir a resposta que nós estamos pedindo nas nossas preces, né? Nossas preces, elas sempre são ouvidas. Pois é, Fernanda, elas sempre são ouvidas, né? O nosso orgulho e o nosso egoísmo têm ainda um domínio muito grande
sobre nós a ponto de não percebermos que estamos sendo assistidos por Deus, mesmo que nem pensemos nele. Mas feliz aquele que já tem esse conhecimento de que a prece é tudo para nós. Sendo feita com humildade e fervor, atraímos os bons espíritos que nos auxiliam através das intuições a resolvermos as nossas dificuldades, não é mesmo isso? Eles mostram os caminhos, abrem as portas, e se formos humildes, saberemos que não foi nossa inteligência, ainda limitada, que nos mostrou esse caminho através dos pensamentos. Então, deixemos ser guiados pelos nossos queridos amigos espirituais, enviados por Deus para nos ajudar. Muito bem. Então, mais uma vez, nós vemos o quanto o orgulho é prejudicial a nós e ao nosso espírito, né? Como ele nos cega, como ele nos desvia do que deveríamos ser. Mas dirão, continuando, porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o de que necessitas. Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? Dessa forma, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Oi, Paulinho, fala um pouco para a gente desse texto, por favor. Veja só, como é infinita a bondade de nosso Deus de misericórdia, não é? Ele nos leva a caminhos diversos, com pedras, barreiras, quedas e obstáculos. Não com o objetivo de nos prejudicar ou nos machucar, mas simplesmente nos fazer fortes, independentes e voluntariosos. Deus na promessa de nunca nos abandonar, de estar nos auxiliando sempre em nossa evolução moral e espiritual. Muitas vezes nos conduzindo aos espinhos, sim, e aos caminhos tortuosos, mas em contrapartida, ofertando as ferramentas necessárias para esse fim e propósito. Portanto, meus caros, devemos, meus irmãos, nos elevar em preces a Deus, agradecendo sempre pela oportunidade de sua bondade, seguindo na perseverança do bem, no amor e na felicidade plena em nossos corações. É isso, Paulinho. Através da prece, nos ligamos a Deus e seus bons espíritos, então, vêm em nosso auxílio. Não para dizer como nós devemos fazer, mas o que fazer. Pois se nos dessem de mão beijada o que devemos fazer cada um de nós em cada situação, que mérito nós teríamos, não é? Não desenvolveríamos assim a nossa inteligência, nem a confiança em Deus, nem em nós próprios. Por isso os bons espíritos nos dizem o necessário e vão nos auxiliando sem que percebamos na execução daquilo que é preciso ser feito. A prece é fundamental para estarmos em contato com eles. Realmente, né? Mais uma vez, a gente volta ao livre-arbítrio, né? Os espíritos nos intuem, mas ele não diz faça, ele nos mostra o que fazer, nos deixa usar o nosso livre-arbítrio, né? Para fazermos ou não. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo se deu a conhecer ao regressar. Veja como Deus é maravilhoso. Ele nos dá as condições de fazer e ainda coloca ao nosso lado
anjos para nos ajudar. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Que além de ele nos dar essas condições, ele ainda manda os anjinhos para ficar do lado da gente ajudando. Esses espíritos que nós chamamos de anjo guardião, mentor, amigo espiritual, ele nos intui em tudo que vamos fazer. Ele nos mostra o caminho que nós devemos percorrer, como o anjo que acompanhou Tobias. Mas eles não se dão a conhecer, para que nós mesmos tomemos a nossa iniciativa, que nós sintamos a ideia e façamos o esforço que tem que ser nosso. O nosso Evangelho da Noite nos mostrou que a prece tem que ser feita com fé, de dentro para fora. Não adianta eu fazer uma prece sem sentir. Jesus mesmo disse: pedis e recebereis. Mas Deus, às vezes, vê que não é bom para nós o que estamos pedindo, porque Ele sabe de tudo. E não nos é dado, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá algo muito próximo do que pedimos. Mas o nosso orgulho não nos deixa ver. E muitas vezes, o que é pior, não valorizamos. Se insistirmos no pedido e de alguma forma recebermos, podemos nos dar muito mal. É um castigo que Deus nos dá por não sermos humildes e aguardarmos o momento certo para recebermos aquilo que necessitamos. Um exemplo: quando o filho adolescente quer uma coisa e os pais dizem não, ele insiste até conseguir. Mas quando dá errado e os pais dizem: bem que nós lhe avisamos, é porque os pais, com a experiência, já sabiam o que poderia acontecer. Imaginem Deus. Os pais têm experiência, Deus tem a sabedoria. Para tudo tem o tempo certo. Não é como queremos. Temos que nos conscientizar que Deus é que está no comando de tudo, principalmente de nossas vidas. Ionara, eu devolvo a palavra a você. Muito obrigado a todos. Obrigada, Barbosa. Diante de tudo que tu nos falaste agora, que dá para entender, né, que o Senhor sabe as nossas necessidades, né? Ele dá o que a gente precisa. Então agora, finalizando, a gente convida o nosso irmão Irandi para fazer a prece final. Chegamos então ao final do nosso Evangelho e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, com a prece. Por tudo que recebemos de informação, por tudo que recebemos de vibração nesta noite, por todo o carinho e amor desta espiritualidade querida que acompanha a todos. E aproveitamos então e rogamos para que a equipe espiritual de Bezerra de Menezes possa derramar sobre as águas que cada um dos nossos amigos e nós colocamos, possa receber esse fluxo de luz que se torne o remédio para as nossas necessidades. Senhor Jesus, que os nossos lares, que aqueles que convivem conosco, recebam esta paz e esta energia que sentimos nesse momento. Que cada um desses companheiros que estão do outro lado, ouvindo o nosso Evangelho, teu Evangelho, possam sentir esse carinho, esta luz e este amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Quero agradecer a todos os participantes, nossos amigos aqui do Evangelho, e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. E convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.